Deuteronômio capítulo 1. O primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Moisés conta a história de Israel. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel deste lado do Jordão, no deserto, na planície diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote e Dizaabe. Há 11 dias de jornada desde Horebe pelo caminho do Monte Seir até Cádiz Barneia. E sucedeu que, no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe havia dito que ordenasse a eles. Depois que havia ferido a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Édrei, deste lado do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Haveis habitado neste monte tempo suficiente. Voltai-vos e empreendei vossa jornada, e ide ao monte dos amorreus, e a todos os lugares próximos, pela planície, pelas colinas, e pelo vale, e pelo sul, e pela beira-mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que coloquei a terra diante de vós. Ide e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e à sua semente depois deles. E eu vos falei naquela ocasião e disse: Não poderei levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus dos vossos pais vos faça que sejais 1000 vezes mais do que já sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso sozinho suportar as vossas cargas, os vossos fardos e as vossas contendas? Tomai homens sábios e de entendimento, e conhecidos entre as vossas tribos, e os colocarei como líderes sobre vós. E me respondestes e dissestes: É bom que nós façamos o que dizes. Assim tomei os chefes das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e fiz deles cabeças sobre vós, capitães sobre milhares e capitães sobre centenas, e capitães sobre 50, e capitães sobre dezenas, e oficiais entre vossas tribos. E naquela ocasião ordenei aos vossos juízes, dizendo: Ouvi as causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre cada homem e seu irmão, e o estrangeiro que está com ele. Não fareis diferenças entre pessoas em juízo, mas ouvireis os pequenos, bem como os grandes. Não temereis a face do homem, porque o juízo é de Deus, e a causa que vos for difícil, a trareis diante de mim, e eu a ouvirei. E vos ordenei naquela ocasião todas as coisas que deveríeis fazer. E quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vistes pelo caminho dos montes dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegamos a Cádiz Barneia. E eu vos disse: Chegastes aos montes dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti. Vai e possuí-a, como o Senhor Deus dos teus pais te disse. Não temas, nem te desanimes. E vos aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes: Enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra e nos dirão por qual caminho devemos subir e as cidades que iremos. E o dizer me agradou bem, e tomei 12 homens dentre vós, um de cada tribo, e eles foram e subiram um monte e chegaram ao vale de Escol e o espiaram. E eles tomaram em suas mãos o fruto da terra e o trouxeram até nós, e nos trouxeram a palavra e disseram: É uma terra boa, a que o Senhor nosso Deus nos dá. Mesmo assim não quisestes subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, e murmurastes em vossas tendas e dissestes:
Portanto, o Senhor nos odeia e nos trouxe da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo: Esse povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e muradas até os céus. Além disso, vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: Não vos amedronteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo o que fez por nós no Egito diante dos vossos olhos. E no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho em que fostes, até que chegastes a este lugar. No entanto, nisto não crestes no Senhor vosso Deus, que foi pelo caminho diante de vós, para vos achar um lugar onde pudesseis armar vossas tendas, à noite no fogo, para vos mostrar por qual caminho devíeis andar, e de dia na nuvem. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras, e irou-se, e jurou, dizendo: Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque seguiu fielmente o Senhor. O Senhor também se irou comigo por vossa causa, e disse: Tu também não entrarás lá. Mas Josué, filho de Num, que está diante de vós, entrará lá. Encoraja-o, pois ele fará com que Israel herde a terra. Além disso, vossas crianças, que dissestes que seriam uma presa, e vossos filhos, que naquele dia não tinham discernimento entre o bem e o mal, entrarão na terra, e a eles a darei, e eles a possuirão. Mas quanto a vós, virai-vos e empreendei vossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: Pecamos contra o Senhor. Subiremos e pelejaremos conforme tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E depois que havíeis cingido cada homem as suas armas de guerra, e estivestes prestes a subir o monte. E o Senhor me disse: Dize a eles: Não subais, nem pelejeis, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. E eu vos falei, e não ouvistes, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor, e subistes com arrogância o monte. E os amorreus que habitavam naquele monte vieram contra vós e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos destruíram em Seir até Orma. E voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu ouvidos. Assim permanecestes em Cádiz por muitos dias, segundo os dias que estivestes ali. Deuteronômio capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zered. Então viramo-nos e tomamos nossa jornada para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou, e muitos dias rodeamos o monte Seir. E o Senhor me falou, dizendo: Já rodeastes este monte tempo suficiente, virai para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pela costa de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão. Portanto, tende cuidado, não vos intrometas com eles, pois não vos darei a terra deles. Não, nem mesmo a largura de um pé, porque dei o monte de Seir a Esaú por possessão. Comprareis deles com dinheiro comida para comerdes, e também comprareis deles água para beberdes, pois o Senhor te abençoou em todas as obras da tua mão. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te faltou. E quando passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe.
E o Senhor me disse: Não aflijas os moabitas, nem pelejes contra eles em batalha, porque não te darei a terra deles como possessão, porque dei Ar aos filhos de Ló como possessão. Em tempos passados habitaram ali os Emins, um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins, e que também foram considerados gigantes como os Anaquins. Porém os moabitas os chamam Emins. Antes também os Horeus habitaram em Seir, mas os filhos de Esaú os sucederam, quando os destruíram e habitaram em seu lugar, como Israel fez a terra de sua possessão, que o Senhor lhes deu. Agora levantai-vos, disse eu, e cruzai o ribeiro de Zered. E cruzamos o ribeiro de Zered. E o período em que viemos desde Cades-Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zered foi de 38 anos, até que se consumiu toda a geração dos homens de guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. Porque a mão do Senhor foi contra eles, para destruí-los dentre a multidão, até que foram consumidos. E aconteceu, quando todos os homens de guerra haviam sido consumidos e mortos dentre o povo, que o Senhor me falou, dizendo: Hoje deves passar por Ar, a costa de Moabe. E quando te aproximares dos filhos de Amon, não os aflijas nem te intrometas com eles, pois não te darei da terra dos filhos de Amon nenhuma possessão, porque a dei aos filhos de Ló por possessão. Esta também era considerada uma terra de gigantes. Em tempos passados, gigantes habitaram ali, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando destruiu os Horeus diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar até este dia. E os Caftorins, que vieram de Caftor, destruíram os Aveus que habitavam em Azerim até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, tomai vossa jornada e passai o ribeiro de Arnon. Eis que eu dei na tua mão Seom, o amorreu, rei de Hesbon, e a sua terra. Começai a possuí-la e contende com ele em batalha. Neste dia começarei a pôr o terror e o temor de ti nas nações que estão debaixo de todo o céu, que ouvirão relatos de ti e tremerão, e se angustiarão por causa de ti. E enviei mensageiros do deserto de Qued-Mote até Seom, rei de Hesbon, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Passarei pela estrada e não desviarei a mão, nem para a direita, nem para a esquerda. Tu me venderás alimento por dinheiro, para que eu possa comer, e me darás água por dinheiro, para que eu possa beber. Somente passarei a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbon, não quis permitir que passássemos por ele, porque o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e tornou o seu coração obstinado, para que pudesse entregá-lo na tua mão, como se vê neste dia. E o Senhor me disse: Eis que tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa a possuí-la, para que possas herdar a sua terra. Então Seom veio contra nós, ele e todo o seu povo, para lutar em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou diante de nós, e nós ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos completamente os homens, e as mulheres e os pequenos de todas as cidades. Não deixamos que sobrasse ninguém. Somente tomamos o gado por presa para nós, e os despojos das cidades que nós levamos. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade,
não houve uma cidade que fosse forte demais para nós. O Senhor nosso Deus nos entregou todas. Somente à terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a qualquer lugar junto ao ribeiro de Jaboque, nem às cidades nos montes, nem a tudo que o Senhor nosso Deus nos proibiu. Deuteronômio, capítulo 3. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Édrei. E o Senhor me disse: Não temas, porque o entregarei, e a todo o seu povo e a sua terra, na tua mão. E farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim também o Senhor nosso Deus entregou em nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o ferimos até que não lhe sobrou ninguém. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não tomássemos deles. 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras, ao lado de cidades sem muros em grande número, e as destruímos completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo completamente os homens e as mulheres e as crianças de todas as cidades. Mas todo o gado e os despojos das cidades tomamos por presa para nós. E naquele tempo tomamos das mãos daqueles 2 reis dos amorreus a terra que estava deste lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon. Hermon, que os sidônios chamam Sirion, e os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades da planície e toda Gileade e toda Bazã, até Salca e Édrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque somente Og, rei de Bazã, permaneceu dos remanescentes dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá, dos filhos de Amon? De 9 côvados era o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, conforme côvado de um homem. E esta terra que tomamos naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e metade do monte Gileade, e as suas cidades, dei aos Rubenitas e aos Gatitas. E o restante de Gileade e toda Bazã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda a região de Argob, com toda Bazã, que era chamada terra de gigantes. Jair, filho de Manassés, tomou toda a terra de Argob até as costas dos Gesuritas e Maacatitas, e as chamou, segundo o seu próprio nome, Bazã Avote Jair, até este dia. E dei Gileade a Maquir, e aos Rubenitas e aos Gatitas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, metade do vale, da fronteira até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon. Também a planície e o Jordão e a sua costa, desde Quinerete até ao mar da planície, que é o mar salgado, abaixo de Asdote Pisga, para o oriente. E naquele tempo eu vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passareis armados diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, todos os que estiverem capacitados para a guerra. Mas as vossas esposas e os vossos pequenos e o vosso gado, pois sei que tendes muito gado, permanecerão nas cidades que vos dei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, bem como a vós, e até que eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes deu além do Jordão. E então voltareis, cada homem à sua possessão que vos dei. E naquele tempo eu ordenei a Josué, dizendo: Os teus olhos viram tudo o que o Senhor teu Deus fez a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos aos quais passares. Não os temas, pois o Senhor teu Deus lutará por ti.
E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder? Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Mas o Senhor se irou comigo por vossa causa e não me ouviu. E o Senhor me disse: Basta, não me fales mais desse assunto. Sobe ao topo de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e contempla com os teus olhos, pois não passarás este Jordão. Mas ordena a Josué e encoraja-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará com que herdem a terra que verás. Assim, permanecemos no vale diante de Bet-peor.